Graças a Deus. Quero com muito prazer cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Assentai-vos. Olha para mim aqui. Tô chique, não tô? Hã? Aleluia. Graças a Deus. Já tinha alguns dias que eu ganhei essa Bíblia e ainda não tinha usado, porque eu sempre pego uma Bíblia nova e eu tenho que lê-la toda. E aí eu vou anotando, fazendo minhas anotações, grifando alguns versículos e tudo. E aí a minha, que o irmão Robinho passou para mim, tá toda marcadinha. Eu tenho 3 lá marcadinha, tudo. E essa aqui não tinha nada. Tem algumas folhas que tá até colada uma na outra ainda, né? Que eu li. Mas eu falei, não, hoje eu vou estrear essa Bíblia em nome de Jesus. E aqui estamos, né? Estou feliz. Por favor, avisar que vai ter cultinho das crianças. Muito bem, aí, ó, tem cultinho, viu? Culto das crianças. Me mandaram avisar aqui. Pode levar as crianças lá. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. O Salmo de número 115. E dizer uma coisa para os irmãos. Essa Bíblia é boa. Bíblia de estudo pentecostal. Né? Quer ver o que está escrito aqui no livro, no início? Ensina o pregador, ensina a igreja. Aqui está a introdução dos Salmos. Vou até ler para os irmãos. No Salmo 115, deixa sua Bíblia aberta aí. Diz assim, ó: Salmos é o livro de hinos e de oração da Bíblia. Eu não sei se os irmãos lembram, nós cantamos agora que corinho último aqui. Eu te adorarei, Senhor. Não foi de todo o meu coração? Os irmãos lembram que salmo que é esse? Hã? É o Salmo 138. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado. É? Adonias falou que é. Tá vendo? Então, aqui está dizendo assim, ó. O livro de Salmos é o livro de hinos e de orações da Bíblia. O Salmo foi escrito por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, de 1000 a 333 a.C., e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. Tem mais alguma coisa, mas eu queria falar só isso aí. Salmo de número 115, o versículo de número 11 a seguir. Pode ficar sentado como estão. Diz assim a palavra de Deus: Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Amém? Interessante que nesta noite nós vamos ver alguns procedimentos para que nós venhamos a conquistar os nossos sonhos. Eu disse aqui no início que os salmos foram escritos exatamente para louvar e para adorar. E este salmo aqui diz aqui que nós somos exortados a confiar no Senhor. A primeira coisa diz: vós os que temeis ao Senhor, confiais no Senhor. Ele é o quê? O nosso auxílio e escudo. Os irmãos sabem o que significa a palavra escudo? A palavra escudo quer dizer proteção. Então, verdadeiramente, Deus é a nossa proteção. É a proteção do povo de Deus. E é claro e evidente que nós temos essa proteção e esta ajuda de Deus, para que tenhamos uma vida
cada dia mais aperfeiçoada na presença de Deus, para o nosso bem-estar e, por fim, a vida eterna. Nós servimos a Deus porque nós queremos uma vida melhor. É claro e evidente que se nós não tivéssemos uma confiança em Deus, para que tivéssemos uma vida melhor, não teria significado aqui. Mas o próprio apóstolo Paulo diz assim: se nós confiarmos em Cristo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas nós não só esperamos nessa vida, temos confiança que Ele é auxílio, nós temos a confiança que Ele é o nosso protetor, que aqui está dizendo o salmista, mas também temos a confiança de melhores dias aqui, mas por fim a vida eterna. Aleluia! O Senhor que lembrou, aqui está dizendo, o salmista está cantando e dizendo, o Senhor que lembrou de nós. A verdade é, meus queridos, que Deus nos escolheu, que Deus nos achou. E eu gostaria de dizer para os irmãos nesta noite, que o Senhor está cuidando da sua igreja. No versículo 13 diz assim: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Muitas das vezes nós achamos que a bênção de Deus é para A ou para B. Mas segundo o salmista aqui, não interessa. O que interessa é ser temente a Deus. Se você é temente a Deus, a bênção vai chegar no seu lar. Se você tem temor de Deus, a bênção vai chegar lá. O Senhor vos aumentará cada vez mais. E depois diz assim: sede bendito do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. E é aqui que nós vamos embasar os nossos comentários nesta noite. É claro e evidente que nós, como homens e mulheres de Deus, almejamos alguma coisa aqui na terra. E dentro desses objetivos da vida do homem e da mulher, ele quer conquistar alguma coisa. Todos nós queremos. Quando o filho nasce, nós pedimos para apresentar na igreja. Nós oramos e pedimos: Senhor, seja com este meu filho, seja com esta minha filha, que ele seja uma bênção na tua presença, que ele seja isso. E nós desejamos, como pai, o melhor para os nossos filhos. E Deus também quer o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor. Agora, é interessante, quando nos diz que deu a terra, que nós podemos conquistar, nós podemos pelo menos seis cláusulas que nós podemos para conquistar a benevolência, para conquistar a prosperidade, para conquistar os bens dessa terra. Quando se diz conquistar a terra, não é simplesmente ser dono de uma terra, mas conquistar a terra como homens e mulheres de Deus, ser bem-sucedido aqui na vida. E para isso, nós temos alguns métodos para o homem e para a mulher ser feliz, para o homem e a mulher conquistar a terra. E nós vamos falar, são 6, fazer escolhas certas com base na razão e na palavra de Deus, ser uma pessoa ativa e produtiva. Terceiro, não desperdiçar os recursos, tempo, bens e talento. Quarto, ter disciplina e respeitar as regras, princípios e autoridade. Quinto, ter ambição e projetos. E sexto, ter alvos espirituais. Quando eu deixei por último o alvo espiritual, se nós olharmos como pessoas de Deus, nós vamos entender que o alvo espiritual está em primeiro lugar na vida do ser humano. Porque o próprio Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois eu estarei falando nisso. Pois bem, fazer escolhas certas com base na razão e na palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que muitas das vezes
Deus tem alguma coisa que acontece nas nossas vidas, que não é projeto de Deus. Porém, o homem ou a mulher escolhe, e ele vai dar naquela dificuldade por causa da escolha mal feita. Eu não sei se os irmãos lembram que tivemos um estudo aqui, uma certa feita, a respeito da escolha. Que Deus chegou lá em Ló, a cidade ia ser destruída, e ele saiu, as duas filhas, seus filhos e a sua esposa. Porém, o anjo disse assim: olha, vai ser destruída a cidade, vão embora e não olhe para trás. Mas aquela mulher gostava tanto daquela cidade, que ela não aguentou e foi olhar para trás. Ela escolheu olhar, ela deixou de obedecer à voz do anjo de Deus, e foi olhar para trás. Os irmãos sabem a história. O que aconteceu com ela? Se tornou em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela escolheu olhar para trás. A palavra está dizendo, ó, não olhe. O anjo disse, não olhe. E é exatamente isso que eu quero dizer aqui para os irmãos. Muitas das vezes, você está ouvindo, ou o pai, ou a mãe, ou o pastor, dizendo, não vai por esse caminho não, por esse caminho é tenebroso, este caminho é perigoso, mas você o escolheu entrar. Às vezes até Deus fala através da sua palavra, não vai meu filho, porque aí é perigoso, e você teima, e aí depois vem a dificuldade, e você não sabe por que está aquela dificuldade. Deixa eu contar uma coisa que acontece demais hoje, nos dias atuais. Se os irmãos olharem as pesquisas do povo goiano, do povo brasileiro, diz que é uma sociedade endividada. Uma sociedade endividada. E quando diz a sociedade, no modo geral, muitos membros da igreja também estão envolvidos. Agora eu pergunto para os irmãos, você endividou, é vontade de Deus ou foi sua própria vontade? É a vontade do homem ou da mulher que endividou. Então nós temos que fazer a escolha. Nós estávamos no seminário de pastores, e o pastor estava nos orientando. Que o irmão chegou lá e falou, pastor, que bênção que está a minha vida agora, eu estou andando no carro novinho. Ô irmão, que bênção, Jesus me deu. Deu, irmão, deu. Que maravilha, irmão. O que mais, irmão? Olha, ele me deu esse carro. E o carnê, irmão? O carnê está aqui, irmão, 72 prestações. Jesus te deu o carro e o diabo deu o carnê para você. Porque um carro, pagar 6 anos, você vai pagar 2 carros em juro. Quando chegar no fim, você está pagando 2 carros, andando num carro velho e pagando prestação de um carro novo. Você não pode entrar nessa ilusão, nessa fantasia que vai andar no carro novo, não. Se você tem um pouco para dar, junta um pouquinho, e aí você vai comprar seu carro e fala assim, verdadeiramente Jesus me deu, porque você controlou. Por que eu falei que a sociedade é endividada? Não é porque compra carro, não. É o chamado cartão de crédito. Eu já vi várias pessoas com 5, 6, 7 cartões, e ele acha que comprando um cartão não precisa pagar. A Tatiana está aqui? Cadê a Tatiana? A Tatiana é minha filha, ela era pequenininha, a gente, bem fraco assim, né? Mas a gente tinha um talãozinho de cheque, e às vezes ela pedia alguma coisa, ela é muito inteligente, ela falou, papai, compra isso para nós. Eu falei, não, papai agora não está tendo dinheiro. Não, o senhor paga com cheque. Oh, maravilha, paga com cheque, só que depois tem que cumprir o cheque. Mas ela não sabia que tinha, né? Eu falei, não, o papai vai comprar, deixa daqui uns dias, né? E aí isso é importante. Hoje é uma menina centrada, segura, mais do que eu. Mais do que eu. O Davi admirou. Não, eu não sou seguro, eu tenho os pés no chão. Olha, mas é porque eu escolhi. As escolhas, queridos, é importante. Por que eu estou falando esse assunto esta noite? Esta semana, eu saí e fui visitar o pai da minha esposa, meu sogro. E ele tem um vizinho que eu conheço muito. E aquele homem, foi um homem que ganhou muito dinheiro. E eu fiquei com dó daquele homem. Ele não é crente.
Eu comecei a conversar com aquele homem. Aquele homem hoje ele tem só uma visão. E ele trabalhava como autônomo e dirigia e ganhava muito dinheiro. Mas o dinheiro dele não servia para a família, nem para o lar, nem para nada. Era para gastar com bebida, com farras, e era muito dinheiro. E eu cheguei lá e comecei a conversar com aquele homem. Ele já começou a falar da vida dele. Eu perguntei, você aposentou? Não, não aposentei. Eu não pagava INSS. Meu dinheiro, o governo tomou tudo, que não sei o quê. Começou a jogar a culpa no governo. Eu comecei a meditar. Muitas pessoas fazem a escolha errada e depois quer culpar alguém pelos seus fracassos. Aquele homem hoje não pode mais trabalhar, porque ele trabalhava autônomo, está faltando uma visão, nunca pagou, não aposentou e agora não está trabalhando para ganhar dinheiro. Que dificuldade que está passando. É triste. Um homem que eu vi com tanto dinheiro, com tanto carro novo e hoje passando uma situação daquela. Está sobrevivendo porque a esposa é funcionária ali do Hospital das Clínicas e alimenta ele e os filhos. Então, meus queridos, isso é para nós que somos mais experientes um pouquinho, não velho, mas mais experiente, passar para os nossos filhos, para os mais novos, falar, olha, valoriza aquilo que Deus coloca na sua mão. Porque você não está valorizando hoje, amanhã pode fazer falta. Isso são escolhas que nós fazemos. E nós devemos fazer a escolha certa. Só tem uma escolha que nós não fazemos. É quando nascemos, nós não escolhemos pai nem mãe, é aquele que Deus dá. Mas para casar, Deus dá a oportunidade para a gente escolher. Para ter uma profissão, Deus nos dá a oportunidade para a gente escolher. A gente pode escolher a profissão que quiser. Se você tiver fé, se você buscar, Deus vai te dar. Você pode ser o que quiser aqui na terra, desde que você confie em Deus e busque. Tem muita gente que fala, Deus vai me dar, e fica de braço cruzado, não vai à luta. Tem que ir à luta, para que Deus possa te dar aquilo que almeja o teu coração. Tem dificuldades que vêm ao nosso encontro, que nós não queremos, e às vezes não buscamos aquilo. Mas só Deus pode entender. Não somos nós. Quando alguém nasceu, um menino todo aleijado. E Jesus foi passando, alguém perguntou, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus falou, nem ele, nem os pais pecou. Então, tem certas lutas que vêm que não somos nós que escolhemos, mas tem luta que vem porque nós escolhemos. Não soubemos fazer a escolha certa. Que nesta noite Deus possa colocar na nossa mente, através do Espírito Santo, que venhamos a cada momento da nossa vida fazer as escolhas melhor para nós. Aleluia. Veja bem, a pessoa que deseja conquistar seus sonhos, primeiro, precisa aprender a fazer as escolhas certas na vida. O livre-arbítrio e a consciência nos torna diferente dos animais e semelhante a Deus. O ser humano é livre para decidir o que almeja. Quando faz, suas ações são dirigidas para o seu alvo e para as prioridades que estabeleceu. No entanto, para definir seus objetivos, deve usar a inteligência, a capacidade de aprender e compreender, e a sabedoria, a capacidade de discernir as coisas, distinguindo o que é mais importante com prudência e sensatez. Não permita que as suas escolhas sejam feitas com base apenas em emoções, na intuição ou na opinião dos outros. Estes elementos até podem influenciar a sua vida, porém são subsídios secundários. É a palavra de Deus que deve orientar as escolhas. Ela é a verdade e a fonte de sabedoria. Aleluia. Que diz aqui Salomão em Provérbios do capítulo 3, e o versículo de número 3. Olha aqui. Como deve escolher? Olha, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O que está orientando aqui Salomão? Que você deve aprender as coisas boas. Você pode buscar, você pode estudar, você pode crescer intelectualmente
que se você tiver o temor de Deus, você vai crescer. E você vai abençoado, que você pode crescer. Que aqui no livro que nós lemos nessa noite, no Salmo, que Deus vai abençoar quem? Grandes e pequenos. Quando o salmista disse isso, é porque tem diferença de pessoas. Não importa, o amor de Deus é do mesmo tamanho para cada pessoa. Não importa se é grande ou se é pequeno, o importante é o amor de Deus na sua vida. O importante é a escolha que você fez. Hoje, se você está bem sucedido, é porque você escolheu um caminho. E eu sou feliz nessa noite, porque eu escolhi a Jesus. E você está aqui nessa noite, você escolheu a Jesus. E você vai receber muito por ter escolhido a Jesus. Você vai receber muito por ter escolhido a Jesus. Jesus está aí, diz a palavra, como porta aberta, e que todos podem entrar. O convite está feito, mas um dia esta porta vai fechar. Mas graças a Deus que nós entramos pela porta enquanto ela está aberta. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, a porta vai fechar, e se alguém quiser entrar pela janela, de lá será lançado fora, porque quem entra pela janela é ladrão e salteador. Por isso convém entrar pela porta. Disse Jesus, lá no livro de João, eu sou a porta. Quem entrar por ela, entrará e achará pastagem. Quer dizer, achará alimento. Isto só a igreja tem. Por isso, diz a palavra de Deus, bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Quantas das vezes a gente vê pessoas que não têm um conhecimento intelectual tão alto, tão grande, mas têm um conhecimento profundo da palavra de Deus e fala com sabedoria. E quando fala com sabedoria, o povo recebe, o povo aceita, e as pessoas são transformadas pelo poder da palavra daquela pessoa. Aí continua, quem tem conhecimento e sabedoria, porque melhor é a sua mercadoria, quer dizer, a sabedoria e o conhecimento, melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria vale mais do que tudo. Eu estava ouvindo um pai orientar os seus filhos, e aquele pai não tinha situação financeira muito boa, mas aquele pai era muito trabalhador. E ele falou, meus filhos, eu quero que vocês estudem. Enquanto eu der conta, eu quero que você estude. Mas estude mesmo. Por quê, papai? Meu filho, eu não tenho um patrimônio para deixar uma herança para você. Mas se vocês estudarem, vocês terão um conhecimento, vocês terão sabedoria, e ninguém pode tomar. Bens, alguém pode tomar, mas a sabedoria, ninguém pode tomar. O homem deve ter sabedoria, a mulher deve ter sabedoria, em todos os sentidos da vida. A Bíblia é tão clara que diz que a mulher sábia, que tem sabedoria, edifica a casa. E o que acontece com a tola? Destrói. Quando eu estava olhando esse texto, eu fiquei maravilhado de saber como a palavra de Deus quer nos orientar e moldar, para que a igreja de Deus caminhe em passos largos, olhando para Jesus, sabendo que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e a sua igreja permanecer para sempre com Ele. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Mais preciosa do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Não pode comparar a sabedoria, nada. Aumentos de dia há na sua mão direita, na sua riqueza, na sua esquerda, riquezas e honra. Isso é para quem tem sabedoria. Os meus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Que Deus possa fazer com que nós, a cada instante da nossa vida, possamos escolher o melhor.
Escolha o melhor. Parece que tem um coro que diz assim: eu escolhi o melhor para Deus. Não tem um cântico assim? Eu quero fazer o melhor para Deus. Mas que venhamos escolher o melhor para nós nesta vida, mas também o melhor que é o Senhor Jesus para a vida futura. Vamos para o segundo ponto, porque senão o tempo passa e nós não falamos nada. Ser uma pessoa ativa e produtiva, em segundo lugar. Se você quer conquistar seus objetivos, preste atenção ao que é dito em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. O Altíssimo colocou o homem na terra para produzir e gerar bem-estar. Ele chama o servo que não quis ser produtivo de negligente e mau. Aqui nós vemos duas referências bíblicas comparando. Primeiro, Deus dando a Adão: olha, o jardim é seu, produze e cultive. Quer dizer, trabalhe. Pode trabalhar, trabalhar não é pecado não. Pode trabalhar e muito, e deve trabalhar muito. Só não pode trabalhar demais e deixar de servir ao Senhor. Tem que trabalhar. A vida do crente, presta atenção aqui, a vida do crente, o crente não tem duas vidas não, mas é duas vidas paralelas. Uma espiritual e uma material. E ele não pode também só ser espiritual demais, esquecer que tem que trabalhar. E também não pode trabalhar demais e esquecer espiritual. Ele tem que ser um paralelo. Servir ao Senhor dia e noite, mas trabalhando também para o sustento da sua família com o suor de seu rosto. Eu tenho uma prima da minha esposa, e ela foi ser líder do senhor e ficou tão entusiasmada e começou a trabalhar demais na igreja. E o marido e os filhos foi ficando. E tal, e vai aqui, cuida de um ali, cuida do outro lá, e vai trabalhando. Quando ela pensou que não, o lar dela estava praticamente abandonado. O esposo quase desviando, os filhos desviando, e ela trabalhou. Não, irmã, vai cuidar do seu lar, vai cuidar do seu esposo. Você pode trabalhar para Jesus, sim, e deve trabalhar mesmo, com afinco, com fé, mas nunca esqueça o seu lar. Nós temos que trabalhar. E o homem tem que ser o provedor do lar. Eu quero dizer para os irmãos que hoje Deus me deu o privilégio de ser um pai realizado. Eu não pude concluir o meu curso superior, não porque eu não quisesse, mas por causa das condições financeiras e por causa do trabalho. No entanto, eu tive um privilégio, trabalhei muito, dia e noite. As filhas concluíram. É um privilégio para mim. E eu dou graças a Deus por isso. Sou bonzinho, meus filhos são bonzinhos? Não, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Ele me deu condição, me deu saúde, me deu trabalho para que eu pudesse ir à luta. E outros têm tudo e não quer nada. Escolhe errado. Não quer trabalhar. Eu estava vendo uma jovem, um programa aí de família, e esta senhorita não gostava de trabalhar. E aí lá naquela entrevista lá, ela falando assim: olha, eu não pedi para nascer. A minha mãe que pediu e que fez com que eu viesse, ela é obrigada a me sustentar. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Que falta de temor, que falta de conhecimento. Eu ficava feliz quando meu salário era bem pequenininho. Eu ia fazer a comprinha. Não conto isso aqui para engrandecer não, mas para louvar a Deus. Salário pequeno, eu checava no supermercado, não podia comprar muito, porque senão ia tudo. Eu comprava um pouquinho, aí eu saía para pagar um lanche melhorado para as meninas. Nunca esqueço disso, e elas não esqueceram também. Hoje a minha filha ligou e falou: papai, estou com saudade. Lembrei quando eu era pequenininha.
vale a pena, porque eu agi, eu produzi, e nós temos que produzir. E tem um detalhe, queridos, não é só produzir materialmente, não, nós temos que produzir espiritualmente, aleluia, porque muita da gente acha que é só trabalhar e de esquecer das coisas de Deus. Eu trabalhava muito, era diácono, pregava o evangelho, Vandemir conhece, lá na casa do Valdir, era só ele que era crente, eu trabalhava, ganhei a família tudo, hoje ele é pastor, aleluia, está inativo, porque está já de idade, velho, mas está servindo ao Senhor. Eu glorifico a Deus, porque nunca deixei de servir o Senhor, mesmo nas minhas andanças, onde eu fui, eu testifiquei de Jesus, eu dei testemunho que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, aonde quer que seja, você tem que levar o nome de Jesus, você não pode envergonhar de servir o Senhor Jesus, não, você tem que dar frutos. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos para dar fruto, mas se você não estiver na igreja, se você estiver lá no mundo, ninguém vê Jesus na sua vida, você parece com o mundo. Não, mas Deus nessa noite está dizendo, vamos ser produtivos, não só para a vida material, mas vamos ser produtivos para Deus. Deus nos colocou aqui para lavrar a terra e para vigiar. Deus nos escolheu para isso, você é escolhido, você é escolhida de Deus. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós temos que dar graças a Deus, porque diz que Deus é auxílio, que Deus é protetor. Mas Ele está pedindo, olha meu filho, tem algo na sua vida que você pode contribuir com alguém. Vamos mais à frente, aleluia. O Altíssimo colocou o homem na terra para produzir e gerar bem-estar, pois não suporta a improdutividade. Ele chama o servo que não quis ser produtivo e negligente e mau. Os irmãos sabem que está escrito lá em Mateus, no capítulo 25, e o versículo 26, quando Jesus está dizendo assim, olha, quando alguém chegou para Jesus, estava deixando o seu talento enterrado, ele podia produzir para Deus, e não estava produzindo, falou assim, eu sei que o Senhor é um homem, que requisita tudo, aqui está o teu talento, eu ganhei um, estamos aí de volta. O que Jesus disse para ele? Está lá em Mateus 25, e o versículo de número 26. Diz assim, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servos, saiba que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Deus não quer que nós fiquemos parados, mas quer que nós produzamos, não só para nós. Lá no livro do Provérbios, no capítulo 6, diz que o homem deve... Cheirinho, né, de queimado? É? Está acontecendo alguma coisa aí, vocês vão ver, né? Já resolveu aí? Ok, graças a Deus, glória a Jesus. Veja bem, ele deu o talento, o homem ficou com tanto medo que guardou, não produziu nada. E você, que tem talento, tanto para trabalhar na vida material, como para trabalhar para Jesus, e os seus talentos estão enterrados. Nós precisamos estar sempre ativos. Eu brinco muito. Alguém diz para mim assim, você aposentou? Eu falo, eu não. Eu estou na reserva. Porque quem aposenta é velho. E eu estou em atividade. E tem muito para dar ainda para Deus. Eu quero continuar ativo. Eu não quero parar por enquanto. Enquanto Deus me der saúde, eu quero estar de pé. Porque eu devo muito para Deus. Eu devo muito para Deus. Se tem alguém que deve algo para Deus, sou eu. Devo muito, porque o Senhor tem sido misericordioso para comigo. E eu reconheço isso. Eu não sou ninguém. Eu não era ninguém.
Se não fosse Jesus na minha vida, eu não já estaria mais aqui. Eu tenho certeza que não estaria mais aqui. Mas Jesus cuidou de mim até aqui. Por isso que eu louvo Ele. Por isso que eu agradeço a Ele. Por isso que eu quero ser um grande cultivador da terra. Em terceiro lugar, vamos lá. Não desperdiçar os recursos, tempo, bens e talentos. Deus colocou o homem na terra para lavrar, cuidar, zelar e não para desperdiçar. O Senhor detesta o desperdício. Em Tiago 4,3 está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleitos. Em Isaías 55,2 disse: o povo é exortado porque gastava o dinheiro naquilo que não era pão. Consumia o produto do seu trabalho com algo que não tinha valor e não alimentava nem o corpo nem a alma. Tem gente que só compra supérfluo. Não pode ver uma liquidação que corre para comprar o que não precisa. Como é que você quer conquistar algo maior se desperdiçar tudo com supérfluos ou com bobagens? Queridos, isso aqui é uma aula prática da parte de Deus. É uma aula prática. Muitas das vezes nós escolhemos, e eu quero dizer uma coisa interessante aqui. Tem gente que compra algo pensando que a hora que quiser vender vai achar o mesmo valor. Não acha não. Você comprou, pode ser a melhor coisa. A hora que você for vender, 25%, 20% a menos na hora. Só de sair da loja e for na sua mão. Só de sair da loja e for na sua mão, já perdeu 20% do valor. Então nós temos que ter cuidado, valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Foi domingo, agora eu estava falando, na nossa escola dominical, que Deus coloca algo na nossa mão, e nós para de apreciar aquilo que Deus colocou na nossa mão, e começamos a apreciar e olhar o que está na mão do outro. Só, queridos, que aquilo que está na nossa mão foi Deus que deu. Nós devemos valorizar, porque você vai sentir muita falta o dia que você perder aquilo que está na sua mão. Concorda comigo? Esaú não valorizou o que Deus deu a ele. Só que o dia que ele precisou não tinha, aí ele foi chorar as mágoas. Jogou fora o que Deus tinha lhe dado. Por isso nós devemos valorizar o que Deus colocou na nossa mão. Como diz, não é ser ponta de pão não, pão duro não, mas ter os pés no chão, gastar com o necessário, valorizar. Eu fico feliz, e não para engrandecer, mas eu quero fazer um elogio à minha companheira nessa noite. Deus me deu uma esposa com os pés no chão. Eu não gostava de comprar fiado, e não gosto de comprar fiado. E em 86 nós passamos uma crise no estado muito grande. Salário atrasado, salário pouco. Eu não gostava de comprar fiado, mas sempre, minha esposa é muito trabalhadora, gosta de trabalhar muito, e me convidou: vamos fazer uns doces para a gente vender, para não sair desse aperto. E eu tinha tempo, falei, vamos. Eu cheguei do trabalho, não tinha dinheiro nem para comprar o açúcar nem o leite, mas eu tinha muita confiança no homem que morava na nossa frente, o armazém. Eu consegui a credibilidade com ele, que ele me passou um troco a mais, eu devolvi o troco, eu não quis ficar, porque o homem e a mulher de Deus não fica com o que é dos outros. Ele me passou um troco a mais, eu falei, isso aqui não é meu não, isso aqui é do senhor. A partir daquele dia, comprar fiado, descontar cheque, dinheiro emprestado, ele fazia tudo para mim. Eu mandei minha esposa lá, ela foi lá, comprou 4 litros de leite e 2 quilos de açúcar fiado. E nós fizemos o doce. E aí eu fui descansar e ela foi vender à tarde. Ela chegou com dinheiro, ela muito disposta, boa negociante, vendeu tudo. Nós fomos lá, pagamos o que compramos fiado e já comprou outro para fazer outra panelada de doce. E aí, irmão, foi só benção, trabalhar muito.
E fomos trabalhar, e aí não comprava mais fiado. Quando chegava no fim do mês, a gente recebia o dinheiro total e ainda tinha uma sobrazinha para receber dos doces que nós estávamos vendendo. É assim que o homem tem que ser. Não precisa ter vergonha de fazer coisas difíceis, não. Pode fazer, que Deus vai te abençoar. A Bíblia está dizendo que Ele é o auxílio, que Ele ajuda e que Ele é o protetor. Agora, se ela me chamasse, eu falo, não, mas isso aí não dá. Aí não ia dar mesmo. Mas ela chamou, eu também encorajei e fui. E foi uma bênção. Porque tem muita gente que reclama e não vai à luta. Deus quer que você vá à luta, em todo sentido. Se a bênção não chegou, busque. Pode buscar, não vamos chegar agora ainda a buscar. Vamos passar para frente aí. Em quarto lugar, quem deseja conquistar seus sonhos precisa ter disciplina, obedecer às regras, aos princípios e às autoridades. Para se comprar um apartamento, é necessário ter o dinheiro da entrada e arcar com as prestações que caiba dentro do orçamento. Isto é uma regra, um princípio que não deve ser quebrado. Ser submisso às autoridades é outro elemento fundamental. O ser humano precisa aprender a obedecer. Não adianta querer fazer o que se quer, desrespeitar o chefe, sublefar a ordem imposta e tentar dar-lhe uma rasteira para ocupar posições maiores. Não é por aí não. Deus não agrada dessa maneira não. Deus agrada do homem eficiente, capaz, na hora certa Ele vai te colocar no lugar certo. A mulher vai ser colocada no lugar certo. Por isso nós precisamos entender a disciplina. A disciplina que vem da parte de Deus. Deus mantém uma hierarquia. E essa hierarquia deve ser obedecida. Não da minha maneira, eu vou servir a Deus da minha maneira. Não, eu vou servir a Deus conforme a palavra de Deus determina. Eu vou buscar as coisas de Deus conforme a palavra de Deus determina. Não adianta eu falar, eu vou receber de Deus isto, eu vou colocar Deus na parede. Não, a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Não adianta eu querer buscar as coisas de Deus da minha maneira. Deus tem os seus métodos para nos abençoar. E o método de Deus, a base é a sua palavra. Este é o método de Deus. Eu não aceito isso da parte de Deus. Quem somos nós para não aceitar, pastor Reginaldo? Tem gente que fala, não, eu não aceito isso. Fala, não, se veio de Deus, é de Deus, eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor, porque é de Deus e Deus é o dono da minha vida. Se é Deus que está dando, amém por isso. Pastor, mas é difícil. Paulo diz, em tudo, dai graça. Dá graça até pela dificuldade. Tem que dar. Tem que dar. Porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para a gente ser disciplinado, uma das primeiras coisas é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que o Paulo falou a respeito das Escrituras e do Evangelho? Os irmãos lembram? Porque não me envergonho do Evangelho de Deus. Por quê? É poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Não podemos nos envergonhar. Quando nós estamos assim, todo mundo é crente, é uma festa, é uma alegria. Aí quando chegamos nas trevas, lá no meio só do povo crente, se aquele crente fica lá retraidinho num canto, com vergonha, eu sou crente. Não, irmão, você é ser humano como qualquer outro. Você ser crente em qualquer lugar é privilégio de Deus. É escolhido, diz que muitos são chamados, porém
poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Devemos ter essa disciplina. Falamos em quarto lugar, né? Ser submisso à autoridade, também falamos. Em quinto lugar, tenha ambição. Escutou o que eu falei? Tenha ambição. Pastor, mas ser ambicioso não é pecado, não? Ah, meus queridos. Ter ambição e projetos. Desejo de conquistar algo superior. Isto será uma força motivadora para você agir na vida. Almeje comprar um imóvel e não mais viver de aluguel. Almeje ser um profissional de sucesso, uma pessoa melhor. Mas lembre-se de que para galgar patamares superiores, você precisa ser liberal. Você pode ter ambições, sim. Contudo, ao ambicionar algo, melhor é uma posição superior. Cuidado com 4 coisas destruidoras que impedem o homem de alcançar os seus objetivos. A primeira coisa dessas 4 que você tem que ter cuidado, a primeira é a ganância. Eu disse aqui, ter ambição você pode ter, mas você não pode ser ganancioso. Porque se você for ambicioso e ganancioso, você vai querer conquistar a qualquer custo aquilo que não pode ser conquistado. Você quer atropelar, passar por cima de alguém, tomar o que é de alguém. E não é dessa maneira. Você tem que fazer tudo conforme eu já falei aqui nessa noite. Você escolher a escolha certa, preparar para conquistar, buscar, trabalhar para conseguir, mas sem, no entanto, passar por cima de quem quer que seja. Primeiro, a ganância. Segundo, a cobiça. Terceiro, ambição desmedida por riqueza e o desejo desfreado de atender a sua natureza. A inveja e o egoísmo. Falar de inveja é uma coisa interessante nesta noite. Se nós lermos Romanos capítulo 12, versículo 15, está escrito assim, ó: alegrai-vos com o que se alegram, e chorai com os que choram. Em determinado momento, chorar com quem chora, até dá para chorar. Até dá para chorar. Você se emociona, mas tem momento que o invejoso é tão invejoso que vê a pessoa chorando e fala: ah, Deus está cobrando dele, ele merece estar chorando. Agora, alegrar com quem se alegra é difícil. Muitas pessoas não gostam de ver o sucesso do outro. Quando alguém está alegre com o sucesso, alguém que é invejoso quase morre do coração de tanto ódio, de tanta ira. Mas nós devemos ter cuidado. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós devemos deixar o Espírito de Deus estar na nossa vida, porque a Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Se o amor de Deus estiver na nossa vida, alguém vai ter sucesso, vai alegrar, e você vai alegrar com ele. Não porque você é bonzinho, mas porque o amor de Deus está na sua vida. Porque você tem o amor de Deus na sua vida, você fica feliz quando alguém está feliz. Você vai ficar triste quando alguém está triste. Você vai ficar doente quando alguém está doente. Mas quando você vai alegrar, quando alguém está alegrando também, se o Espírito de Deus estiver na sua vida. Aleluia. São bens que Deus dá para o povo. São bens que Deus dá para a igreja. São bens que nós devemos buscar. Se não está acontecendo isso na sua vida, você tem que pedir a Deus a misericórdia. Qual o remédio para esses males? Esses são males que eu falei aqui. A ganância, a cobiça, a inveja, o egoísmo. Tem remédio para isso. É amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo. É ser liberal, é ser bondoso, é o altruísta. Em Provérbios 19, 17 diz assim:
é dito: ser bondoso com os pobres, é emprestar ao Senhor e Ele nos devolve o bem que fazemos. Há uma grande promessa: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lugares. Prioriza a Deus e ser bondoso e liberal, abençoando outros com os nossos bens materiais, livra-nos da ganância. Tem gente que pensa só nisso: para mim, venha a nós, vosso reino nada. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, que tenhamos mais amor um ao outro, que tenhamos mais coração bondoso, coração aberto. Eu sei que Deus está falando conosco nesta noite, eu não tenho dúvida disso, porque nós precisamos cada dia estar aperfeiçoando a nossa fé, estar aperfeiçoando o nosso conhecimento. Deus quer dar conhecimento à sua igreja. Deus quer uma igreja cada dia mais aperfeiçoada, que vai se purificando cada dia mais, para melhor servir ao Senhor. E em sexto e último lugar, além disso, a vida não se resume apenas nas conquistas materiais. Existem as conquistas espirituais. A pessoa inteligente considera essas duas dimensões. É aquilo que eu falei: ter ambições, ter alvos espirituais. Este é o último: alvos espirituais. Sendo assim, estabeleça objetivos materiais, mas não se esqueça de ter alvos espirituais. Deseje conhecer a Deus e aprofundar sua comunhão com Ele. Para alcançar este propósito, ore e consagre-se. O Senhor quer manifestar-se e tem coisas tremendas que você não sabe para revelar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Está lá em Tiago 4:8. Diz assim a palavra: por isso vos digo, Lucas 11, versículo 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem abre, abrir-se-vos-á. Queridos, é isso que Deus quer de cada um de nós. Fique de pé, por favor. Não é pecado almejar algo, mas o mais importante é buscar poder espiritual na sua vida. Todas essas coisas que eu falei, as 5 coisas são materiais, mas nunca esqueça a espiritual. A espiritual está em primeiro lugar, porque você buscando as coisas espirituais, todas essas outras coisas vai ser acrescentada à sua vida. Eu queria que você nessa noite lembrasse de agradecer a Deus, porque Deus te deu um corpo perfeito, deu mão, deu visão e acima de tudo, deu sabedoria, inteligência. E diz que sabedoria ninguém toma. Você é uma pessoa inteligente, você aceitou Jesus, e quem aceita Jesus tem bênção para receber e bênção para dar. Que possamos cada dia da nossa vida reconhecer que não somos nada, mas que Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Aleluia. Não adianta achar eu sou capaz, não. Deus é, Ele é. Eu não sou nada, que eu diminua e que Ele cresça. Como João Batista falou, que eu diminua e Ele cresça. Vamos deixar o estrelismo cair por terra, mas vamos trabalhar em prol de Jesus, para que a estrela Jesus, a estrela da manhã, brilhe e brilhe mais, cada vez mais. Aleluia. Vamos deixar Deus operar na nossa vida e as pessoas verem, este irmão é uma bênção, Deus usa ele. Essa irmã é uma bênção, Deus usa ela. Vamos deixar Deus operar na nossa vida. Vamos trabalhar, vamos buscar, vamos cultivar. Deus nos chamou para isso, para lavrar, cultivar, produzir. Não vamos ser improdutivos, mas vamos produzir muito para o reino de Deus. Vamos produzir muito para o nosso país, vamos produzir muito para o nosso estado, vamos produzir muito para a nossa igreja. Isso que Deus quer de cada um de nós. Não vamos esquecer as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida.
Que Deus possa continuar nos fortalecendo, dando convicção de que estamos no caminho certo, que estamos voltados para buscar o que é certo, estamos voltados para buscar e fazer o que é correto. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Seja conosco, Pai. Que possamos cada dia mais aprender, que possamos cada dia mais valorizar a Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Dai-nos sabedoria e entendimento, ó Pai. Que venhamos andar conforme a Tua palavra. Que venhamos, ó Pai, ser conforme a Tua vontade. Abençoa, ó Deus, derrama a Tua unção, o Teu poder sobre a Tua igreja. Xalabarraias. Oh, aleluia! Pai de amor, Pai de misericórdia, louvamos a Ti nesta noite, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, porque verdadeiramente o Senhor tem feito coisas maravilhosas, Deus. E assim nós estamos orando agradecido a Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu santo amor. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém.